especial bom dia a todos vocês que vieram até esta casa de Jesus para juntos podermos avançar na senda espiritual, nas nossas buscas, em tudo aquilo que diz respeito às nossas metas de vida, às nossas pretensões para o atual estágio evolutivo no qual nós nos encontramos. E nós traçamos essas metas antes de reencarnarmos, antes de virmos a esse porto, que não é o Porto União, pode ser qualquer porto, mas aqui no planeta Terra, para podermos desenvolver tudo aquilo que o potencial espiritual nos permita. E no dia de hoje não é diferente. Por isso estamos alegres, estamos felizes de nos encontrarmos juntos, pedindo ao meigo Rabi da Galileia, Jesus, que esteja conosco, e Ele está conosco, dependendo da abertura dos nossos corações, dos nossos espíritos, para recebê-lo na sua graça e no seu amor. E é dessa forma que nós iniciamos a atividade dominical, pedindo a generosidade de cada um de vocês que aqui se encontram, se por acaso estiverem com celular, que o coloquem no modo silencioso, a fim de que a harmonia se estabeleça ainda mais na nossa reunião. Rogamos ao Espírito Protetor, Dr. Bezerra de Menezes, esse fiel amigo de Jesus, que nos acompanha todas as horas, que possa estar conosco através de seus colaboradores, a fim de podermos levar a efeito da melhor forma esse encontro que é de alguns minutos, mas que tem um efeito grandioso em nossas vidas. Jesus amado, nós os pedimos nesse instante que o vosso olhar se manifeste junto de todos nós que aqui estamos. Que possamos, através da compreensão do vosso Evangelho, através da doutrina espírita, pautarmos a nossa caminhada da melhor forma, fazendo tudo aquilo de bom que estiver ao nosso alcance. Assim pedimos, assim rogamos e assim agradecemos, Senhor. Hoje nós teremos na exposição doutrinária o nosso irmão Diego, que já nos tem brindado algumas vezes com o seu conhecimento, com as suas buscas, interessado que é, estudante da vivência de Jesus, estudante da função da doutrina espírita entre nós. E ele vai nos trazer hoje o tema que é Espiritismo, a terceira revelação. Nós pedimos então aos benfeitores espirituais desta casa, ao guia espiritual do nosso irmão, para que possam intuí-lo, a fim de que ele traga a todos nós o conhecimento, o estudo, o esforço da sua preparação para estar aqui nessa manhã. É com você, meu irmão, meu amigo, que Deus o abençoe, ilumine, como também a todos nós que aqui nos encontramos. Bom dia a todos. Acho que todos me ouvem.
fiquei um pouco acima do microfone, como de costume. Levanta um pouco aí, acho que Clóvis. Com muita gratidão que estamos aqui por mais uma manhã nesta casa de Jesus. Meu agradecimento a todos que vieram nesse domingo, encarnados e desencarnados, que com certeza se encontram aqui conosco, trazidos pelos benfeitores. O Sérgio foi bondoso nas palavras, né? Eu estudo Espiritismo, é uma paixão muito grande. Me reencontrei nessa cadeira aí como vocês, nesta casa, e me sinto bem aqui dentro. Quero trazer para vocês um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, né? A gente ouve muito falar sobre que o Espiritismo é o Consolador, né? Realmente é o Consolador, mas ele também se considera, o Espiritismo em si, como a terceira revelação. E o que seria essa terceira revelação? Então, antes da gente iniciar, é importante, eu gosto sempre de dedicar, porque muito do que eu vou falar aqui não é meu, a maioria. As referências bibliográficas estão aqui, os livros, mas principalmente a referência de condução, são de 6 palestras de Haroldo Dutra Dias e Jorge Larrat. Para mim, os maiores conhecedores da doutrina espírita, encarnados. Então, assim, deixo bem claro assim, né, que poucas das palavras serão minhas. Para começar, hoje já estou bem mais tranquilo, comentei com o Sérgio que hoje não estou nervoso, a gente fica muito nervoso, é a terceira exposição, né? Comentar esse adendo que eu fiz com o Sérgio hoje pela manhã, a gente costuma, às vezes, quando se concentra, né, não, vim escutando o momento espírita, tá? A primeira vez que eu vim, cheguei aqui, estava bambeando, falei para o Sérgio, hoje eu vim escutando Moda Gaúcha no carro, para vir mais tranquilo. Acho que vou conseguir me soltar um pouquinho melhor e falar um pouquinho mais sobre a doutrina para vocês. Deixa só eu voltar aqui na... Para a gente iniciar, é importante a questão filosófica, o que seria a palavra revelação. Bem brevemente, porque não é um intuito. A raiz da palavra vem do latim, significa sair sob o véu, literalmente descobrir, né? Descobrir algo. A base para qualquer tipo de revelação tem que ser construída com verdade, porque senão ela não se perpetua. Então, todas as revelações que tivemos, as que se mantêm, que a gente vai conversar, tiveram embasadas pela verdade, porque senão não estariam até hoje. Durante a evolução do homem, nós tivemos sempre vários reveladores, muitos. A gente vai falar sobre os 3, mas também vamos falar sobre outros. Revelações são como professores na sala de aula, que trazem um conhecimento bem amplo, muito maior, que conduzem uma turma para que ela consiga se elevar, passar de ano, evoluir. Então, olhemos para a revelação nesse tom, para conseguirmos compreender o que a gente vai falar hoje. Quais são as revelações trazidas por Kardec nas 5 obras básicas que nós temos, o Pentateuco do Espiritismo, né? Que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. Me fugiu agora aqui, deu um branco, mas as 5 obras básicas, o Céu e o Inferno, né? E o Livro dos Médiuns, as 5 obras básicas. Quais são as revelações que Kardec traz nesses livros? Primeiro ele fala sobre Moisés, que é o Velho Testamento, a base do judaísmo. Jesus Cristo, que é a base do cristianismo, que ele mesmo trouxe. E nós temos Kardec trazendo a codificação do Espiritismo. Essas são as 3 grandes revelações. Mas e o resto? Só existem essas religiões no mundo? Antes de falarmos das 3 exposições, não tem como deixar o Oriente, o Ocidente e outras questões, porque aqui se nós pararmos para pensar, Moisés, né, Oriente Médio, judaísmo, Jesus na mesma região e Kardec na Europa. Mas e o restante das revelações? Será que nenhum outro local teve nada? Nenhuma outra religião importou para que Kardec... Por que ele não colocou nas obras básicas outras reveladores que existiram? É importante essa reflexão, por mais que não faça parte da exposição, mas a gente vai falar um pouquinho, bem breve,
sobre essas outras revelações. Para isso é importante entender o braço das religiões. Eu sei que não é o foco total da exposição, mas é importantíssimo porque hoje a gente não compreende de onde vêm nossos braços religiosos. E as religiões são divididas em dois braços. Primeiro de Abraão, há 4.000 anos atrás, e dali surgiram o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, e o espiritismo é uma base do cristianismo, porque o espiritismo ele é voltado desde Jesus Cristo. Só que do outro lado nós temos tudo isso aqui. Será que isso não importou para Kardec? Por que não está nas obras básicas? Os védicos, na Índia, eles surgiram, já conversam sobre reencarnação faz 6.000 anos. Conversam sobre vida após a morte faz 6.000 anos. Por que não está na codificação? Nós temos a Cabala nos hebreus, Krishna na Índia, prato de curiosidade somente. Buda na Índia falava das mesmos tom que Jesus falava, sobre amor, carinho. Sócrates, grande filósofo na Grécia. Zaratustra, na antiga Pérsia. Confúcio na China, Lao Tse na China. Todas as religiões que estão abaixo surgiram oriundas desses reveladores. Tá, repito a pergunta, para nos fazermos pensar. Por que Kardec não colocou, será que não importou aqui? Se olharmos, na América nós temos mais outras revelações, como os Incas e os Maias, os reveladores que já tinham conhecimento muito além do nosso. Se olharmos o Egito, como que construíam pirâmides naquele modo. Pesquisei esses dias e o tratamento revolucionário que vem hoje na medicina, que é a medicina vibracional, para quem não conhece, pesquisem, que vai ser a medicina futurística, tratando com sons e energia. Ela já era utilizada há 4.000 anos atrás pelos egípcios. As paredes das pirâmides funcionavam como tratamento. Mas como isso? 4.000 anos atrás. Vamos compreender? Antes de falar da primeira revelação, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Será que nada disso importou? Vamos trazer um pouquinho mais de conhecimento. Para compreender por que não foi citada, é importante a gente... Já foi citado várias vezes nas minhas exposições, eu sempre comento, outros expositores também. Nós estamos no mundo de revelações, mundo de provas e expiações. O Espiritismo considera que existem 5 tipos de mundos habitados, onde a evolução das pessoas, dos habitantes e também do planeta, ela vai galgando, passando do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. E a Terra já passou do primeiro, que era um mundo de primitivos, passou para o segundo, que é agora mundo de provas e expiações. Justamente de 1 a 5 nós estamos no grau 2, o que nos traz muito consolo para saber o porquê que lá fora está desse jeito. Nós temos muito a aprender ainda. Então, mundo de provas e expiações. Já passamos do grau 1 para o grau 2. E o que acontece quando se passa essa evolução de níveis espirituais, onde as pessoas, os habitantes evoluem, mas o planeta também evolui? O que acontece? A gente chama isso de transição planetária, que é o que justamente está acontecendo agora. Só que nós estamos passando do grau 2 para o grau 3, onde nós vamos encontrar um mundo de regeneração. Muito em breve, quero fazer uma exposição falando sobre isso, das metas da espiritualidade para que isso aconteça, datas, questões mais abrangentes. Mas, para a gente compreender, isso aconteceu quando a gente passou de nível 1 para 2, de mundo primitivo para mundos de provas e expiações, há milhares de anos atrás. E aí a gente fica mais fácil compreender o porquê desses reveladores. Já vamos entender. Nessas fases de transição existem as migrações planetárias. O que significa isso? Espíritos vêm e vão de planetas em grande escala. Como se numa sala de aula, aqueles que não conseguem passar, retornam para fazer o mesmo ano, repetir de ano, e aqueles que passaram seguem o baile, como se diz.
Isso aconteceu no planeta Terra e aconteceu em outros planetas. E quando a gente migrou de 1 para 2, vieram para cá quem estava reprovando no de 2 para 3. Quem são esses reprovados? São os exilados de outros planetas que vieram até nós, que tinham um conhecimento muito grande. Só que um conhecimento técnico, um conhecimento de informação e não um conhecimento de ética, de valores morais. E eles reprovaram nessa questão e vieram para nos auxiliar nesse momento de transição. Quem eram esses espíritos? Eram espíritos superevoluídos, que plantados por Jesus, governador da Terra, foram colocados nesses ambientes, nessas regiões, onde depois Jesus, pela sua infinita misericórdia, plantou reveladores para trazer o conhecimento específico para esses espíritos. Imaginemos, numa sala de aula, aqueles que reprovam e vão conduzir uma nova turma novamente. Essas pessoas, elas têm um conhecimento muito vasto, elas podem auxiliar muito, mas elas precisam de um auxílio diferente. O professor precisa tratar um pouquinho diferente eles, porque eles já têm um conhecimento melhor. Da mesma maneira, isso aconteceu no planeta Terra. Esses exilados que vieram de outros planetas, de outro especificamente, de Capela, eles precisavam de ajuda, de pessoas que o conduzissem para que eles pudessem voltar aos seus anseios familiares em outros orbes. Aí Jesus, na sua infinita misericórdia, como governador desse planeta Terra, o que ele faz? Ele coloca espíritos evoluídos em locais específicos para revelações regionais. Essas revelações, imaginem vocês ensinarem álgebra ou Bhaskara para primeiro ano do ensino fundamental. Não tem como. Né? Então, o que acontecia lá na Cabala, na Índia? Esse conhecimento ele vinha para uma elite intelectual. Por isso que surgiam as castas. O que eram as castas? Imagina você falar 4.000 anos sobre a reencarnação. Não, filho, você vai morrer, mas você volta. Você era excomungado. Isso surgiu com o Espiritismo e já foi, né, excomungado. Excomungado é um termo utilizado dentro das religiões. Mas você imagine falar de reencarnação, de vida após a morte, de outras situações para um povo em grande escala. Então, por isso que houve um processo regional. Você pega o Egito, os maias, vieram reveladores para trazer esse conhecimento para que esses espíritos que estavam vindo de outros orbes pudessem voltar ao seu anseio dos seus familiares, porque nós temos as nossas famílias espirituais. Imagine nós agora, aqui, nesse momento, descobrir que nós não vamos migrar para esse novo mundo de regeneração. Não tem chance, vamos ter que ir para outro orbe. Gente, isso é desesperador num primeiro momento, você perde todas as suas referências, e foi isso que aconteceu com eles. Só que Jesus não queria que eles se perdessem, queria que eles voltassem. Era um empréstimo intelectual que Jesus faz. Ele empresta o conhecimento desses espíritos para auxiliar nós, que estávamos aqui. Então, por isso que esses locais se desenvolveram tão rápido. Foi uma pinçada, imaginem, numa horta, você pega em 2, 3, 4 plantas e coloca um adubo. Cresce bem mais rápido que o restante. Foi isso que aconteceu, por isso que não conseguem explicar como as pirâmides funcionavam, como que a matemática há 4.000 anos foi explicada por Confúcio, entre outras milhares de questões trazidas por esses caras, que eram os reveladores regionais. Eles foram colocados por Jesus para uma elite. Não me leve a mal quando eu falo isso, mas era uma elite intelectual. Imagina lá na Galileia falar como se falava na Cabala, 4.000 anos os hebreus já falavam. A Cabala ela consiste muito com o ensino do Espiritismo. Se vocês puxarem a Cabala, ela fala muito do que nós falamos hoje, que é do amor ao próximo, da vida após a morte. Agora você imagine falar em grande escala, imagina Jesus lá, ou eles falando para todo mundo de forma aberta. Não, você morre e tal. Aí então o que eles faziam? As castas se reuniam e conversavam sobre isso. Então, esses grandes reveladores que tiveram não se perdem o mérito, mas eles tiveram missões regionais. Não era uma missão
a nível de mundo, porque o mundo não estava preparado para esse tipo de conhecimento. Então é por isso que esses reveladores não estão na doutrina espírita, não estão dentro da codificação. Fica mais fácil de compreender. Para nível de conhecimentos védico é 6.000 anos atrás. É muito tempo atrás, com um conhecimento muito parecido do que nós falamos hoje. Deixa eu ver se eu não pulei nada aqui. Então vamos falar das revelações trazidas por Kardec. O foco principal é o Espiritismo, mas eu não tenho como falar dos outros dois reveladores a nível mundial. Primeiro, Moisés, que veio com uma missão num povo rude, um povo difícil, né? A gente fala de 4.000 anos atrás. Foi uma missão regional. Ele teve como missão trazer os judeus que estavam no Egito, 600.000 em média, para o novo mundo, para Israel, para a terra prometida. Só que agora imagine você cuidar de 600.000, eu vou usar um termo aqui, né, 600.000 louco, porque não tinha conhecimento intelectual quase que zero, moral, nada. Esses reveladores já tinham tirado os que tinham vindo exilados. Então era nós que estava ali, eram os terráqueos mesmo, era nós. E Moisés teve uma missão muito grande, só que essa missão foi regional, mas o conhecimento de Moisés, trazido no Monte Sinai por Deus, né, que enviou um espírito para passar para Moisés os 10 mandamentos, se perpetua até hoje. Hoje, na catequese, nós temos os 10 mandamentos. O que significa que ele não era regional. Ele foi a nível mundial. E, por meio de seus intermediários, Deus imprime os seus 10 mandamentos. Só que Moisés, lidando com esse povo, que ele estava responsável, ele precisou botar ordem na casa. O que ele fez? Leis civis, e mandou dizer que foi Deus. Então, ele disse assim, não mata, senão está lascado, Deus vai te pegar. Então, era mais ou menos assim que Moisés conduziu com as leis reveladas, que é os 10 mandamentos, mas ele fez as leis civis e disse que era também de Deus. Mas compreendamos porque foi uma necessidade, senão ele não conseguiria cumprir a sua missão. Precisava colocar ordem, pois era um povo bárbaro. Então Moisés cria também, além do decálogo, as leis civis. Tinha como amar o Deus de Moisés? Não tinha. Sabe por que não tinha? Porque ele era considerado um Deus único. Foi a primeira constatação na primeira religião, que constatou que não, só existe um Deus. As outras falavam, não, que eram vários deuses, Deus da natureza, Deus daquilo, Deus daquilo. E Moisés disse, não, é só um. Mas esse Deus é vingador, ele é terrível, ele é ciumento, ele é cruel, e ele vai te punir se você fizer besteira. Assim, ele conseguiu conduzir esse povo. Mas foi difícil. Mas a lei deve ser conforme a evolução. Não tinha como ele chegar a abraçar esses 600.000, como Jesus Cristo foi fazer depois. Vem cá, vamos lá, vamos ser isso. Não briga com a tua esposa, não faz isso. Não tinha como. Então ele precisou dizer que o Deus era vingador. E assim ele fez. Dos 10 mandamentos, vamos fazer uma reflexão. 8 fala o quê? Não. Não matarás, não roubarás, não isso. Nenhum mandamento fala sobre, principalmente, o conceito da imortalidade e do amor. Então nós não temos no Velho Testamento, trazido por Moisés, nada de amor. A mensagem que Jesus traz não é de amor, que Moisés traz não é de amor, não. Por quê? Não estavam preparados para isso. Moisés só falava assim, siga Deus, tá bom? Respeita, faz o que ele está mandando e está ótimo. Qual que é a mensagem da primeira revelação? A mensagem da primeira revelação é uma mensagem de justiça. Se trouxermos
para colocar corretamente a exposição que eu trago, o título correto, não diria que o Espiritismo é a terceira revelação, mas a mensagem que ele traz é a terceira revelação. Vocês já vão compreender por quê. A mensagem de Moisés é de justiça. Justiça, ele precisava vender uma questão de justiça na época. Depois veio Jesus, a segunda revelação considerada pelo Espiritismo, claro. Quem foi Jesus? Alguém já ouviu falar? Como não começou regional, mas até hoje nós temos as vertentes que se baseiam no cristianismo, então ela se tornou a nível mundial. Lembram da questão da verdade? Para uma revelação perpetuar, ela precisa ter verdades. Se ela está até hoje, se ninguém conseguiu derrubar as palavras do Cristo, é porque é uma revelação verdadeira. Só que a mensagem de Jesus é um pouquinho diferente, o povo já estava um pouco mais maduro, a gente fala de 2000 anos após Moisés. O pessoal já estava um pouquinho mais adaptado a receber amor, né? Dava para começar a conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos. Jesus, considerado pelo Espiritismo o governador do planeta Terra, solicitado por Deus, o Criador. Deus chegou para Jesus e falou: vai, eu preciso que você mesmo reencarne, apesar de toda a tua evolução de mais de 8 bilhões de anos, você precisa ir lá e provar, mostrar como se faz. Se puxarmos para o ideal de liderança, hoje os conceitos de liderança, sabemos que o ensinamento ensina, claro, mas o exemplo arrasta. E foi isso que Jesus fez. Se os reveladores da época já trouxeram, aqueles outros trouxeram muitos conhecimentos, agora você imagina o governador. Eu vou fazer uma comparação aqui, bem esdrúxula, para vocês entenderem o tamanho da situação, o que aconteceu para Jesus encarnar entre nós. Imaginemos uma formiguinha passando aqui agora nesse chão, ela não consegue passar de um azulejo para o outro. E eu ligo para o Papa vir ajudar essa formiga a passar de um azulejo para o outro e o Papa vem. Mais ou menos foi isso que Jesus fez por nós. A amplitude desse Espírito que veio encarnar conosco é muito grande. A elevação espiritual dele, porque quando ele criou o planeta Terra, ele já era perfeito. Então nós não temos noção da potencialidade desse Espírito que esteve com nós, nosso irmão, nosso grande mestre. Qual que era a mensagem? A mensagem era curta. Não tinha 10 mandamentos, não tinha todas aquelas outras questões. A mensagem era simples e curta. Amor e imortalidade. Só isso. Jesus não destruiu os 10 mandamentos. Isso está nos evangelhos de Mateus, de Lucas. Várias vezes Jesus cita isso. Eu não vim destruir a lei. Eu vim complementá-la. Então, Moisés falou para aqueles bárbaros. Precisava ser rude. Jesus já veio falar para um povo um pouquinho mais tranquilo. Então ele veio falar de amor. As leis devem ser sempre conforme a evolução dos seres. Jesus nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Nos trouxe uma lição muito grande de humildade, porque pregou para os humildes. Falou de vida após a morte e provou que ela existe. Quando ele ressuscita no terceiro dia, na verdade foi no segundo, né? Porque se ele morreu na sexta, domingo é o segundo. Quando ele ressuscita no segundo dia, ele traz essa prova de que existe a vida após a morte. De que existe algo além. Ele só pede para não tocá-la, né? No princípio, no começo, mas depois, conforme ele já tinha sido feita a transição, porque a evolução dele é muito rápida. Morreu, não precisa penar como nós para nos desligarmos desse corpo carnal. Jesus, na sua evolução, ele fez isso muito rápido. Então ele mostra aos seus discípulos: estou aqui, estou vivo. Vocês não morrem. Então, ele fala e mostra e prova que existe vida após a morte.
Buda e Krishna, se pesquisarmos, falava a mesma coisa de Jesus. Mas era para um povo seleto, para poucas pessoas. É óbvio que o budismo se espalhou também regionalmente, graças a Deus, porque é uma religião muito linda, tem suas vertentes espirituais também. Todas as religiões têm a sua importância. Falando de religião, trago agora um comentário de Divaldo Franco, aproveitando o gancho. Divaldo Franco, expositor espírita, uma vez na casa, na Mansão do Caminha, tinha uma médium, né, que veio, como que tá? Tudo bem? Fulano e tal. E ela falou, sim, tá tudo bem, só tem um problema, não consigo converter o meu marido, não consigo trazer ele para o espiritismo. Daí Divaldo perguntou, tá, mas o que ele faz? Não, ele está dentro de outra religião, tal, não lembro qual. Daí Divaldo perguntou, mas ele se sente bem? Ela falou, sim, se sente bem. Deixa ele lá. A religião não importa. Importa nos sentirmos bem aonde estamos. Importa compreendermos o que está por trás das religiões. E Krishna, Buda, tem essa importância muito relevante para a evolução. Jesus falava por parábolas. Por que Jesus falava por parábolas? Nós falamos que Moisés não podia falar muita coisa. Jesus também não podia falar muita coisa. Você imagine ele trazer todo o conhecimento de imortalidade, vida após a morte, coisas que a ciência está descobrindo agora, naquela época. Se ele durou até meados de 30 anos, ele ia durar uma semana falando disso. Iam matar ele, muito rápido. Então ele foi pelas beiradinhas, aos poucos. Durou um tempo falando, mas ele conseguiu nos passar a essência. E o que ele não pôde falar, ele deixou por parábolas. Por quê? Porque mais para frente a gente conseguiria compreender essas parábolas. Como que a gente ia compreender essas parábolas? Ele disse, no futuro virás, a gente vai já entrar na terceira revelação, vocês vão compreender. Então, por isso que Jesus falava por parábolas, porque ainda não estavam preparados. E o erro de algumas religiões, e aqui eu vou citar o que o Sérgio falou esses dias para mim, que na outra exposição, que nós estávamos dentro dessas outras religiões, agora eu lembrei, Sérgio, importante ressaltar que nós estávamos dentro dessas outras religiões. Interpretaram de forma equivocada, levaram ao pé da letra a palavra de Jesus. E não era para levar tudo ao pé da letra, porque ele não podia falar tudo, não estávamos preparados na época. Mas era preciso conhecer, antes de falar de lei de causa e efeito, reencarnação, verdades espirituais, mediunidades, não adiantava falar disso sem conhecer o amor. A lei do amor primeiro. Por isso Jesus falou da lei do amor. Nas outras revelações orientais, aquelas outras que a gente comentou ali, foram criados templos, e nesses templos se mistificavam essas leis. Por isso que ficou restrito. Só que Jesus pediu, não deixem meus ensinamentos nos templos. Foi isso que nós fizemos? Ficaram amarrados aos templos, aos dogmas, a sacramentos, liturgias, com a sua relevada importância, mas não era isso que ele pediu. Ele pediu o que os seus discípulos fizeram. Criaram casas de apoio, os seus discípulos fizeram. Diferente de templos, igrejas, eles construíram casas de apoio aos necessitados. Se vocês pesquisarem, os apóstolos fizeram isso. Auxiliar ao próximo. Era isso que Jesus pediu. Qual a mensagem que fica de Jesus, a segunda revelação? A primeira foi mensagem de justiça. E a segunda? Qual que é a principal mensagem de Jesus? Mensagem de amor. Então a primeira revelação traz a mensagem de justiça. A segunda revelação traz a mensagem de amor. E a terceira? Que é o tema dessa exposição, a gente foi pelas beiradas, mas era importante falar sobre as duas primeiras e as outras não comentadas,
dentro das obras de Kardec. Mas o que é essa terceira revelação? O que vocês estão fazendo aqui dentro para escutar esse expositor? Por que viemos até aqui? Quem falou isso? Muitas das coisas que vos digo ainda não a compreendereis. E muitas outras tereis a dizer que não compreendereis também. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas as outras. Isso está em João 14:16 e Mateus 17. Está no Evangelho, está na Bíblia, de todas as religiões. Então, esse é o Espiritismo. E o que o Espiritismo nos traz? Por volta de 1850, o planeta passava por um momento bem tenebroso. Pela primeira vez, o povo não tinha nenhum tipo de religiosidade. É lógico que eu falo da grande Europa, onde se construiu a revelação do Espiritismo em sua maioria. Lá naquele outro lado, lá o pessoal já tinha um pouquinho, porque o Buda, Krishna tinham feito o seu trabalho. Mas o materialismo tomava conta. E a religião era totalmente dominada pelos materialistas. Só que qual que é o melhor momento? Vamos supor, vocês querem construir uma casa. É mais fácil derrubar ela e construir, ou esperar ela, vamos supor, se ela já tiver caída, só tirar os destroços e fazer a nova base? Raciocine. Então foi perfeita a atuação de Jesus, porque ele coloca a terceira revelação no momento em que todas as religiões tinham caído por terra. Tudo que se havia falado, o materialismo tinha consumido. Os pilares da religião tinham sido derrubados. E nada melhor, quando cai um pilar, trocar. Agora você imagine trocar os pilares da casa sem tirar a casa do lugar, não tem como. Então foi isso que aconteceu. Foi o melhor momento de atuação, foi o momento da revelação. E aí, Jesus envia centenas, milhares de médiums pelo mundo inteirinho. Para quê? Para abrir as portas da comunicação com o outro mundo, para trazer as novas realidades e as novas verdades, um novo conceito religioso. Esse século foi chamado século da razão. Por isso, era o melhor momento para se trocar os pilares da religião. O povo se revoltava contra as religiões. Se pesquisarem em história, vocês verão isso. Muitas revoluções aconteceram nesse período. E nesse momento houve uma invasão do mundo espiritual, uma invasão organizada. Mesas começavam a girar na Europa, sem explicação alguma. E nesse meio tinha um professor chamado Rivail, que revolucionou a educação na França. O conceito que Rivail trouxe na França foi utilizado anos depois na Alemanha, em muitos países da Europa, e é até hoje base do conceito de educação. São 200 anos atrás, olha o que Rivail trouxe. Quem era Rivail? Allan Kardec. Rivail era o seu nome verdadeiro. Allan Kardec, fica mais fácil, né? Todos conhecem, era cético. Vocês sabiam? Ele não acreditava em nada, de vida após a morte, nada disso. Mas não porque o seu espírito não acreditava, até porque sabemos, pela doutrina espírita, que Allan Kardec, até a Brigitte nos trouxe na exposição anterior, era a reencarnação de João Evangelista. João Evangelista, que foi o braço direito de Jesus. Tem uma parte de obras póstumas de Allan Kardec
em que ele conversa com o Espírito de Verdade, e Allan Kardec diz: quem és tu? O Espírito de Verdade foi quem conduziu a codificação da doutrina espírita. Quem és tu que me traz tantas informações? Kardec pergunta. O Espírito de Verdade lhe diz: eu sou um amigo seu de longa data. 2 conceitos, agora eu trago um pouco da minha interpretação. Espírito de Verdade, Jesus, Allan Kardec, João Evangelista. O reencontro dos 2 amigos. Voltando ao que nós estávamos falando, essas mesas despertaram em Allan Kardec a curiosidade. Um professor cético, que não acreditava, foi e pesquisou. Por ter estudado filosofia e entre outras coisas, ele aprendeu a padronizar. Então o Espiritismo, ele segue muitos padrões e conceitos. Por isso que ele vai se perpetuar, porque ele é feito com uma base muito sólida. Kardec, aos 50 anos, descobriu o Espiritismo, codificou o Espiritismo, mais de 50 anos. E ele fez isso em 14, 15 anos. Então ele não nasceu espírita, como o Sérgio. Olha o tamanho da dificuldade. Ele era cético. Então, ao ver essas mesas girantes, ele foi entender o que estava acontecendo. E com base no todo o seu experimento filosófico, ele fez experimentações e conseguiu comprovar tudo aquilo que estava acontecendo. 11 meses de pesquisa dessas mesas girantes, só para ato de curiosidade. E então, após uma psicografia enviada a Kardec, Jesus, ou o Espírito de Verdade, lhes diz: é chegado o momento de trazer a revelação e o início da transição planetária. Sim, a transição planetária iniciou-se com a revelação da doutrina espírita, porque ela traz as verdades, a união da ciência com a religião. Por que naquela época? Já imaginaram dar uma papinha para um bebê de 15 dias? Não tem como. Então tem que esperar a criança se desenvolver, para daí entregar a papinha e poder dar o alimento. E Jesus esperou o momento certo para colocar as revelações da doutrina espírita. E isso aconteceu na hora certa, naquele momento que tinha que ser, não dava para ser antes. Quais os princípios do Espiritismo? Lei de causa e efeito, reencarnação, vida após a morte, mediunidade, leis da natureza. Mas nenhum destes conceitos adianta se não compreendermos o conceito do revelador anterior, conceito de amor. Porque o Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo. O Espiritismo traz a continuação do que Jesus disse. E dá para nós fazermos um adendo aqui. Será que o Espiritismo é a religião do futuro? Será que é, Neidi? Não. O Espiritismo fará parte das religiões do futuro. Mas o seu conceito revolucionará as outras religiões e a ciência. Então é importante para não haver um achismo. É só o espírita que vai para o novo mundo, é só o espírita que vai ser salvo para o mundo da reencarnação. Não. É a mensagem de Jesus e a renovação que o Espiritismo traz. Nós já vamos conhecer o que é essa mensagem que o Espiritismo traz. É essa mensagem que despertará as novas religiões para todas juntas se unir em uma só. Chico disse: qual será a religião do futuro? A caridade. Então não será o Espiritismo. O Espiritismo é um instrumento para despertar as outras religiões. Vocês lembram do conceito de revelação? Verdade.
Nós sabemos que muitas coisas que nós trazemos aqui são indagadas ou conceituadas como mentiras pelas outras religiões. Mas isso não tem problema, porque a verdade perdura. E cada religião, ao seu tempo, descobrirá também essas verdades. De vida após a morte, que a ciência tem razão, que não dá para andar sem a ciência. Então, essa mensagem que o Espiritismo traz, ela vai despertar as outras religiões, e se essas outras religiões que ainda não acreditam nessas questões, elas terão duas alternativas, e aqui eu não falo por maldade, aqui eu falo por conceito que nós estamos vendo. Ou elas se adequam e verificam os seus erros do passado, ou elas não vão perdurar, porque está batendo no teto. Como que não pode rezar uma missa para o meu filho que se matou? Ah, ele está no inferno, vai perpetuar por lá. Jamais Jesus faria isso. Jamais, não existe inferno perpétuo. Jesus ama os seus filhos da mesma maneira. Então, ou quebra o teto, refaz todas as besteiras que foram faladas por nós, porque nós estávamos nessas religiões, lá no começo, ou essas religiões não perduram. Porque você que está aqui, você que é mãe, você não vai ficar lá no céu, sossegadinha, sabendo que o teu filho está no inferno. Ah, não, deixa ele lá, ele merece. Isso não existe. Não existe nada perpétuo. Todos nós teremos uma chance de mudar. Então, a mensagem que o Espiritismo traz, eu vou vulgarizar aqui, olha, essa é a verdade. E não estou querendo dizer, levantar o ego do Espiritismo, mas prestem atenção na palavra de Jesus. Jesus, quando falava um mestre, ele falava assim, não sou mestre, não. Não, isso não é falsa demagogia, ele era mestre, ele falava sim, somente eu sou mestre. Então, trazendo essa questão do Espiritismo, não é falsa ideologia quando eu digo assim, são verdades comprovadas pela ciência. Se não foram comprovadas, vão ser comprovadas. Então a gente traz essa mensagem, o Espiritismo traz essa mensagem para despertar as outras religiões para esses conceitos. O Espiritismo vai se mudar, vai ter alterações, vai ter sim, com certeza vai ter revoluções dentro do Espiritismo também. Mas eu acho que essa mensagem do Espiritismo ela vai se perpetuar e muitas outras religiões também vão se adequar. Não esqueçamos, todas as religiões têm a sua importância e todos os que estão aqui já estivemos em todas as religiões. Então nós não podemos julgar. Quando eu trago esse conceito, não é por uma questão de julgamento, eu me coloco aí junto com vocês somente para a gente contextualizar. Mas qual é a mensagem do Espiritismo? Nós falamos que a mensagem de Moisés era a justiça, de Jesus a mensagem era o amor. Qual é a mensagem do Espiritismo? Mensagem de verdade. Esse rabisco aqui, esse desenho, foi o único desenho feito pelos espíritos durante a codificação. Ele estava na capa da primeira obra de Allan Kardec, que é a representação ideal do ser humano, né? Que é a plantação da uva ali, onde tem os três. Aí a gente poderia pesquisar, deixo o desafio aí para vocês compreenderem um pouquinho melhor. O porquê que isso daqui representa o nascer, o viver e o morrer. Qual a diferença entre as três revelações? Moisés dizia, não matarás, não roubarás. Jesus dizia, amai os vossos inimigos. Mas como assim amar os meus inimigos? Está ficando louco, Jesus. O pessoal pensava. Aí vem o Espiritismo e diz, ama o teu inimigo. Ama o teu inimigo para que ele não venha na tua família na outra vida. Ama o teu inimigo para que depois da morte ele não fique te obsediando. Ama o teu inimigo para que o teu ódio não crie uma energia vibracional negativa no teu campo perispiritual
e isso não te leve para os lugares um pouquinho mais sombrios. Ama o teu inimigo, para que você não morra de raiva, e essa raiva, para que você não tenha essa raiva no coração, e esse campo vibracional do teu coração não fique manchado de energia negativa e você não morra de um infarto. Compreende a diferença? Moisés falava, não mata, estou mandando, Deus está mandando, não mata. Jesus falava, ama o teu inimigo. Mas ficava vago, porque não dava para explicar, não dava para falar isso. Imagina falar isso na época. Aí o Espiritismo vem falar, ama o teu inimigo, senão está lascado. Compreende a diferença? Vamos trazer para as figuras aqui, eu gosto de brincar. Moisés falou, não mexe com a cobra. Jesus foi lá e matou a cobra. O Espiritismo matou a cobra e mostrou o pau. Para exemplificar. Porque nós estávamos preparados, nós estamos hoje preparados para entender por que é para amar o inimigo. E quando fala ama o inimigo, não é para ser falso. Ai, vem cá, me dá um abraço. É só para você perdoar e se desligar dele. Porque quando você perdoa, você não está passando a mão na cabeça da pessoa e falando assim, eu te perdoo, você fez errado, mas eu acho que está certo. Não. O perdão simplesmente é uma tesoura que corta o elo. Só isso. Você fez errado? Tá, assume os teus erros, eu te perdoo. Assume os teus erros, fica lá com o teu erro. Eu não tenho raiva de ti. Não significa que você está passando a mão na cabeça da pessoa. Então, é isso que o Espiritismo diz. Corta o elo que liga você ao teu inimigo, porque senão vocês vão perpetuar. Trazendo um pouco de vibração, questões de vibração, que eu gosto muito desse campo vibracional. O campo vibracional nosso perispírito, ele nos liga a tudo no mundo. E os estudos estão trazendo isso. Então, por isso que nós temos que desligar esse elo com esses problemas que nós temos do passado. Quando eu falo aqui na frente, eu não me coloco acima de ninguém. Eu deveria estar aí embaixo escutando como todos. Eu deixo bem claro isso. Todo expositor espírita não é dono de verdade. Todos nós somos aprendizes no campo da educação espírita. E eu me coloco aí. Isso serve para mim também, serve para todos nós. Para finalizar, eu gostaria de trazer algumas frases que eu compilei. O que é compilar, né? Quando você junta das leituras assim, do Espiritismo. O Espiritismo é aquele abraço consolador quando perdemos um familiar que amamos, que nos diz, calma, ele não morreu. Um dia se encontrarão novamente. O Espiritismo, falando desse assunto, o espírita não é que ele não sofre com a morte. E aqueles espiritualistas não é que não vão sofrer. Todos nós sofremos pela perda dos entes queridos. Mas o Espiritismo é este consolador que vem, nos abraça e nos diz para termos calma, paciência e não nos revoltarmos. Essa é a função principal do Espiritismo nas dores. Porque a revolta prejudica os dois lados. O choro não. E tem muitos conceitos espiritualistas que falam, não chora pelo teu ente querido, não chora sim, faz parte, vive aquele momento, vivencia aquilo, mas não se esqueça que ele só mudou de campo vibracional, ele está somente em outra dimensão, que os teus olhos não estão regulados para enxergar neste momento. Da mesma maneira que se eu tirar o meu óculos, eu não enxergo o que está escrito na televisão. Na verdade, eu não enxergo nem o que está no crachá do Sérgio, mas tudo bem. O Espiritismo nos diz para orarmos antes de dormir, elevando o nosso pensamento e desta maneira nosso corpo espiritual viajar a qualquer lugar do orbe, visitar nossos entes que já se foram e que estão no mundo espiritual. Mas claro, tudo de acordo com o nosso merecimento. Nosso corpo dorme, mas a nossa alma sai por aí. Então, no momento do sono, nós temos uma revivência do mundo espiritual.
Então, por isso que Jesus pedia para orar e vigiar, né? Principalmente ao dormir, ao deitar. Chico Xavier frisava muito isso. Cuida ao dormir, porque você dorme, teu corpo descansa, mas o espírito nunca descansa. Ele sai por aí. Vai para lugares conforme o merecimento. O espiritismo é aquele despertador que toca no mundo da depressão, te pedindo para erguer a cabeça, olhar à sua volta. Quantas pessoas te amam, te chamando para a reflexão das causas dos seus problemas, te chamando para orar, inclinando-se ao Cristo e te convidando ao trabalho caridoso, auxiliando o próximo. Agora uma frase de Chico Xavier: todo aquele que se dedica a enxugar a lágrima do próximo não tem tempo de chorar. Forte isso. Chico dizia, e o Espiritismo também defende, que a depressão e todos os momentos depressivos que nós passamos, eles têm uma causa, e nós somos os únicos culpados, como sempre. Mas a maior cura, a maior coisa que nós podemos, tratamento que nós podemos fazer para a depressão é o auxílio caridoso. Dá tempo de contar uma história bem breve de Chico Xavier, porque eu já estou finalizando. Chico Xavier tinha um cachorro, que ele amava muito, mas vivia doente, né, Sérgio? Caindo pelos cantinhos. E o vizinho do Chico, que gostava do Chico, falou: eu vou ajudar o Chico. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e matou o cachorro. Não sei se paulado, o que fez, matou o cachorro. E o Chico chegou em casa e viu, descobriu. E ele veio contar faceiro, tá? Depois, não, eu matei ele estava te dando muito problema, você não conseguia nem trabalhar direito. O Chico ficou com uma raiva. Olha o Chico, né? Uma raiva assim, naquela coisa, mas já passou tal. Mas aquilo ficou, sabe aquela mágoa que fica? Você, né? Lembra e tal. E daí, um dia o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, era, né? É, e ainda, né? Falou: Chico, a gente não está conseguindo fazer as psicografias, não estamos conseguindo se conectar, porque o mundo é vibração, não estamos conseguindo se conectar com você por causa dessa mancha escura no teu campo vibracional torácico. Então tinha uma mancha escura aqui. E o Chico falou: mas o que é? Será? Me ajuda? Né? Falou: você lembra daquele fulano e tal? Não lembro não. Lembro sim. Matou meu cachorro. Então, você vai ter que resolver isso daí. Tá, eu quero resolver. Como que eu faço? Emmanuel falou para ele assim: vai até a casa dele, conversa com ele e pergunta a coisa que ele mais quer na vida. Chico falou: você está ficando louco. Ele mata o meu cachorro e eu vou dar o que ele mais quer na vida. Materialmente falando, né? Um objeto. Chico, o ensinamento não é meu, é do Cristo. A receita não é minha, é de Jesus. Chico compreende, vai, pergunta, ele queria uma máquina de fazer costura. E o Chico vai, na época, nós estamos falando de 1940, 50, né? Chico trabalhava, era servidor público, se eu não me engano. Não, datilógrafo, acho. Mas era público. Ganhava muito pouco. Foi, comprou a máquina de costura. Como diz o Haroldo, parcelou em 4 encarnações. E foi, entregou a máquina para o cara. Quando ele entregou a máquina para o homem, o Emmanuel estava do lado, abriu a glândula pineal do Chico, que é a responsável pela mediunidade de todos nós. Se pesquisarmos a fundo, veremos. Abriu a glândula pineal e o Chico conseguiu enxergar a energia vindo do coração daquele homem, a energia que saiu assim e veio, tuf, o Chico chegou a fazer, tuf, fez assim. De tão forte que foi a energia emanada por aquele ser para o Chico. Limpou tudinho. Compreendem a ação física da caridade? Por isso que muitas pessoas que estão em dificuldades, eu tenho uma pessoa que eu conheço que estão em dificuldade e gostam de dar presente. Porque quando elas dão presente, elas recebem muita energia positiva e aquilo ajuda elas nos momentos difíceis.
Conhece algumas pessoas que gostam de dar presente, assim? Então é por isso. Porque quando você pratica uma caridade, por isso que Jesus falava, o maior beneficiário somos nós. Quando você faz uma doação, entrega alguma coisa, a energia, quando é de coração, a energia emanada pelaquela pessoa te ajuda mais do que você ajudando ela. Voltando à finalização. O Espiritismo é aquele médico que nos diz, medique-se sim para ajudar o seu corpo, mas não esqueça que as suas doenças se originam no seu corpo espiritual, no seu campo de energia. Não basta tratar o corpo, e aí eu falo com conhecimento de causa, sem tratar a causa que é a raiz do problema. Então não é só medicamentos que vão resolver as doenças, eles são muito importantes, mas vamos procurar a causa está no espírito. Olhe para dentro de si no momento de reflexão e encontrará a causa e a saída das suas aflições. O Espiritismo é aquele amigo que aconselha a não revidar as ofensas, calar-te diante daqueles que te amaldiçoam, porque cada um dá aquilo que tem de melhor. O Espiritismo pede que olhe com compaixão para o teu próximo, que comete equívocos, porque o teu próximo é você ontem. Nós já cometemos os mesmos equívocos, só estamos num degrau diferente. O Espiritismo nos envia anjos para nos orientar por meio de exemplos, a sermos mais caridosos, amarmos o próximo, auxiliarmos aos que precisam de ajuda, educar os nossos filhos com amor e zelo, e cuidar do nosso corpo, pois ele é um instrumento do nosso espírito. Mas também cuidar do nosso espírito, pois ele é a nossa essência, criadas à semelhança do Criador. Por fim, o Espiritismo é aquele pai e aquela mãe bondosa que educa, orienta, mas chama atenção quando necessário, que nos ajuda a passar pelas fases mais difíceis de transição nessa vida, que aconteça o que acontecer, estará sempre do nosso lado. Esse é o Espiritismo. Sim, o Espiritismo é Jesus redivivo, voltando, mas não como a religião apenas, e sim como sua essência. A essência da sua mensagem é o que mais importa. Mensagem que ele trouxe pessoalmente há 2000 anos atrás. É o amor do seu evangelho que prometeu nos enviar para nos salvar novamente agora. Consolar os filhos perdidos e assim ajudar-nos a aceitar as mudanças necessárias para estar junto com ele no reino dos céus. Reino dos céus este que será construído aqui por todos nós. Muito obrigado a todos. Desculpem por ter passado alguns minutinhos. Tenham todos um ótimo domingo e vão todos com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e com Deus no coração. Gratidão a todos pela paciência.